Vamos a ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 apenas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Nós participamos da ceia do Senhor e é uma ordenança do Senhor, assim como o batismo é uma ordenança, porque Jesus nos diz que deveríamos fazê-lo até que Ele venha, né? E o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre a volta do Senhor Jesus. E aí nós pensamos que é só isso que ele fala, mas não é só isso. Tem mensagens profundas, maravilhosas, que nós encontramos no livro de Apocalipse. E ano que vem eu pretendo a gente fazer uma série de conferências aí sobre o livro do Apocalipse. Então, Apocalipse 1, versículo 3. Diz o seguinte na minha versão, que é a NVT. Diz assim: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Vou repetir: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Alguém tem outra versão aí? Como é que está na sua versão? Bem-aventurado, é isso? Então fala bem alto aí para mim, que eu vou repetir, para os irmãos de casa ouvirem. Bem-aventurado é aquele que lê. E os que ouvem a palavra dessa profecia. E guarda essas que estão escritas, porque o tempo está próximo. É assim que está na sua versão? Né? As versões é algo muito interessante. Quando você vai preparar um sermão, isso é uma regra que a gente aprende na faculdade de teologia, a gente nunca deve preparar um sermão com uma tradução só da Bíblia. Porque você já viu uma música em inglês que tem várias traduções para o português? O significado é o mesmo, mas o jeito de dizer é de uma forma diferente, né? Ontem nós cantamos uma música lá na praia, que eu conhecia com a letra totalmente diferente, eu não conseguia cantar, porque eu tinha decorado uma letra diferente. E aí eu comecei a prestar atenção, o significado era o mesmo, mas a mensagem era a mesma, mas a forma de dizer era outra. Então, quando o texto diz bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Felizes. Felizes são. O homem, ele quer a felicidade de qualquer maneira. Não é isso que o homem busca? Não é isso que a humanidade busca? Não é a felicidade? Hein? Sim ou não? Os homens estão à procura do quê? Felicidade. E eles utilizam-se de vários caminhos em busca. Uns acham que o liberalismo é o caminho da felicidade. O importa é o momento, isso que eles pregam. Faça o que você quiser, porque o importa é o momento. Seja feliz no momento. E essas pessoas vivem o momento, mas são felizes? Não, porque o momento traz consequências para o futuro. E se o que você estiver fazendo, você pode estar feliz com aquilo, mas se aquilo não for algo bom, você vai colher o quê? Momentos de dor no futuro. O futuro vai virar presente e você vai colher as suas consequências da sua vida liberal. E existe aqueles que pensam só no futuro e aí eles procuram viver para que no futuro sejam felizes. E às vezes aquele momento do presente é difícil, porque eles pensam, por exemplo, a pessoa ela vive poupando tudo, economizando tudo, e aí ele come pouco, ele raciona alimento, ele raciona porque ele quer no futuro ter abastança. E aí ele vive naquela dificuldade, naquela pobreza de alma, porque ele não usufrui de nada, ele fica pensando sempre no futuro. E às vezes o futuro não chega. E às vezes o ladrão vem e mina o futuro dele, rouba o futuro dele. Aí eu pergunto, ele foi feliz? Foi feliz. Não importa, o mundo sempre está tentando um jeito de ser feliz.
Nós aprendemos que o casamento ele deve ser o quê? A Bíblia nos ensina que o casamento deve ser eterno. Aí você ouve por aí que deve ser eterno quanto dure. Uma distorção da palavra de Deus. Aí o cara vai lá, troca de mulher e continua não sendo feliz. Aí ele troca de novo e continua não sendo feliz. E fazendo mais pessoas felizes. Faz os filhos infelizes, faz os netos infelizes, e aí vai a mãe infeliz. E aí não só ele não resolve porque ele não está fazendo aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre felicidade, ela ensina o caminho da felicidade. E ela ensina ali na palavra de Deus, todos os preceitos do Senhor nos ensinam o caminho da bem-aventurança, da felicidade. E nesse sermão, que eu quero que seja curto, hoje, eu quero citar apenas uma das aventuranças que nós encontramos no livro de Apocalipse, do Apocalipse. E o texto diz: bem-aventurados que leem, deve estar assim na sua versão. Na minha versão, com a versão mais nova, diz: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, essa que está relatada na Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Esse é o primeiro preceito para ser feliz. É ler a palavra de Deus. A Bíblia é o manual para que a gente alcance o que é a felicidade. A felicidade conjugal, a felicidade na família, a felicidade no trabalho, a felicidade na escola. Porque quando nós aprendemos os preceitos do Senhor, nós trilhamos por caminhos menos tortuosos, caminhos das bem-aventuranças. E é por isso que a Bíblia fala de tudo. Ela fala de casamento, ela fala de todos os assuntos de sexo, ela fala de todos os assuntos que você pensar, relacionamento pai e filho, ela fala de relacionamento entre amigos, ela fala de relacionamento de trabalho, ela é um manual. Se você começar a ler, você vai perceber que ela ensina o caminho para nós sermos felizes, para sermos bem-aventurados. Mas para isso, irmão, é preciso ler a palavra de Deus. E as pessoas não leem mais a palavra de Deus como liam antigamente. Quer ver? Quantas horas você passa na televisão? Quantas horas você gasta lendo a Bíblia? Quantas horas você gasta no WhatsApp? Quantas horas você gasta lendo a Bíblia? Quantas horas você fica no Facebook? Soma tudo, televisão, Facebook. Aí você diz, eu não tenho tempo. Eu vou ler rapidinho aqui para fazer a minha obrigação. Vou ler aqui 2 versículos, vou ler um capítulo. E aí parece que eu estou benzido, fiz a minha obrigação. E a minha consciência fica tranquila. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra diz, bem, você quer ser feliz, leia o livro dessa profecia, leia a Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo, para agilizar eu vou ler aqui, mas você pode anotar aí, Êxodo 24, versículo 7. Olha o que diz o texto. Êxodo 24, versículo 7 diz: depois pegou o livro da aliança e leu-os em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Da onde vinham os ensinamentos para o povo de Deus? Da leitura da palavra de Deus. Da leitura da palavra de Deus. Abra agora em Deuteronômio 17, 19, ou anote para você ler depois. Deuteronômio 17, 19 diz o seguinte: trará essa cópia sempre consigo, cópia das Escrituras, consigo, e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei, desses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso, de agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja,
deste mandamento e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Está vendo o segredo do sucesso aqui? Diz, trará uma cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. E aí ele diz, isso o impedirá de tornar-se orgulhoso. Olha a palavra de Deus agindo na vida, consertando os nossos defeitos, que nos trazem infelicidade. E aí aprenderá a não ser orgulhoso, aprenderá a tratar bem os seus irmãos, né? Garantirá que os seus descendentes tenham longos reinados, vivam um longo tempo. É lendo a Bíblia que nós nos desviamos do mal. É lendo a palavra de Deus que nós aprendemos a ter uma vida sem orgulho, uma vida de humildade, uma vida de amor para com o próximo. E aí nós vamos colher o quê? Uma vida feliz, uma vida com menos problemas, uma vida com menos lutas, porque obedecemos. Sabe por que nós temos lutas, problemas? Porque não vivemos a plenitude da palavra de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo porque ele era Deus, só por isso? Não, porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Quando os fariseus, quando botavam ele na parede, quando encostavam Jesus na parede, como é que Jesus respondia? Usando a palavra de Deus. E nenhum fariseu foi capaz de pegá-lo. Quando Satanás estava tentando Jesus, como é que Jesus respondeu a Satanás? Assim está escrito, respondendo através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a ter uma vida, irmãos, como Deus quer que vivemos. Abra sua Bíblia também lá em Atos 8, 28. Atos 8, 28. Eu separei algumas, mas algumas faltava papel de tanto texto que eu separei hoje. Atos 8, 28. Está aqui. Diz o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho antes do 17. Filipe partiu ao encontro de Salém, do caminho do alto oficial etíope e o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, e lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-se e acompanhe essa carruagem. Você vê um eunuco, um homem que era responsável por todos os tesouros. Ele estava lendo, caminhando no deserto em sua carruagem, e ele estava lendo a palavra de Deus. O que aconteceu com ele? Filipe o ouve. E aquele homem encontra com Filipe. Filipe explica a palavra de Deus para aquele homem. E a salvação chega na vida daquele homem. Ele é abençoado porque ele estava lendo a palavra de Deus. Irmãos, é importante, muito importante na vida do cristão. Nós lemos mais, gastamos mais tempo com a palavra de Deus. Vamos ler mais um texto, Isaías 34, 16. Isaías 34, 16. Diz assim, procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim o prometeu. E seu Espírito fará tudo se realizar. Da onde vinha a proteção daquele povo? Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Tem uma tradução que diz, procurem nos textos sagrados, na palavra de Deus, no livro da lei. Então a proteção daqueles homens vinham da onde? Da leitura da palavra de Deus. Nós queremos ser protegidos, mas estamos gastando
Quanto tempo com a leitura da palavra de Deus? A Bíblia diz, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E aí eu lembro da história, talvez eu acho que eu até já contei aqui, da minha prima, com certeza eu já contei que ela estava afastada de Deus. E aí o marido dela, que era metido com tudo que você pensar de magia negra, um dia ficou possesso. Pegou a faca e partiu para cima dela para matar. E ele gritando falou assim, hoje eu tenho permissão para acabar com a sua vida. Permissão? Permissão de quem? Né? Imagina. Hoje ela gritou, ela diz isso, ele gritou bem alto, hoje eu tenho permissão para acabar com a sua vida. E eles viviam, eram apaixonados um pelo outro. Mas ele possesso, ele partiu para cima dela. E aí ela lembrou, né, que a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder. E ela gritou em voz alta, quando ele partiu para cima dela, ela gritou, o sangue de Jesus tem poder. Porque ela lembrou que quando ela era criança, ela lia a Bíblia. E quando ela gritou, aquele homem caiu endemoniado, se cortou com a própria faca. E o diabo foi embora. E aí ele retornou sobriamente, falou, o que aconteceu? Eu não lembrava de nada. Ela falou, você disse que hoje tinha permissão para me matar. Você estava em possesso. E ela falou assim, eu sou uma droga de cristão, eu abandonei a minha fé. Mas o sangue de Jesus realmente tem poder. E ela falou assim, hoje eu não quero mais saber de você. Aí ele começou a chorar desesperado, não, mas eu te amo, eu não faria isso. Você não faria. Mas quem estava dentro de você ia fazer. Aí ela falou assim, se você não for largar o que você, eu vou largar você. Se você não buscar a Deus, se você não largar essa fé que você prega aí de misticismo, de ocultismo, eu não vou mais morar com você. E aquele homem começou a ir por amor a ela, a frequentar. E ali foi liberto daquela possessão. A história é longa. E ele me escreveu uma carta porque Deus me usou para falar de Jesus para ele. E era um homem inteligentíssimo. Era professor da universidade, não sei quantos doutorados, dava aula para mestrado, pós-graduação na Universidade Militar. Irmãos, a palavra de Deus nos dá poder para proteger as nossas vidas contra os ataques de Satanás. Mas isso só vai acontecer se nós lermos e observarmos a palavra de Deus. E para encerrar essa parte, vamos ler Neemias 8, de 1 a 6. Neemias. Perdi o papelzinho. Então aqui. Neemias 8, de 1 a 6, diz o seguinte, em outro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito, na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres, e todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. A leitura do livro da lei. Irmãos, aqui nós vimos uma nação inteira lendo o livro da lei. Isso me fez refletir como é que seria o nosso país se nós lêssemos como nação toda a Bíblia. A gente deposita, todo ano que tem eleição, a gente acha que o candidato vai resolver os nossos problemas. Eu vou dizer para você, quem pode resolver os nossos problemas é a palavra de Deus. Eu lembro antigamente, na década, nasci em 66, né? Então eu vivi, mas no final da década de 70. Eu sabia que nos Estados Unidos
Os Estados Unidos, na época, ainda hoje, mas não como antigamente, a nação mais protestante, onde é o maior número de evangélicos, né, lá é um dos poucos países no mundo que os batistas são a maioria. Mas, infelizmente, nem todos os batistas são batistas praticantes, né? Alguns são só nominais. E aí todos os presidentes americanos, eles se diziam batistas, porque senão eles não ganhavam as eleições. Tal era a influência lá da Igreja Batista. E naquela época, da década de 70, os Estados Unidos, todas as escolas eram obrigadas a abrir com a leitura da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Todas as escolas eram obrigatórias a leitura da Bíblia. E também todo juramento, quando você vai diante de um tribunal, você tinha que jurar com a mão sobre a Bíblia. Você lembra, antigamente os mais antigos tinham eu não lembro se era qual programa de humor que tinha, né? Quando o cara contava uma mentira, aí o humorista dizia, jura sobre a Bíblia? Antigamente tinha um programa assim, né? Aí o cara aí ficava com medo. Nos Estados Unidos, todas as pessoas que iam depor, elas eram obrigadas a fazer o juramento em cima da Bíblia. Tamanho era o respeito pela palavra de Deus. E a nação, até a década de 70, os Estados Unidos decolou. Num país que foi descoberto, né, praticamente, né, tem quase que a mesma idade do Brasil, se tornou uma potência mundial. Porque era um país que tinha temor pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, a partir do final dos anos 80, essa lei foi derrubada. Está tornando um país laico, né? E, por isso, não poderia mais ser lido a palavra de Deus. E aí, o que aconteceu com os jovens americanos? Começaram a fase onde as crianças não respeitavam mais os pais, as crianças batiam nos seus pais, gritavam com seus pais. E aí começou todo aquele desvio que nós vemos hoje, que é contra a Bíblia, onde um pai não pode dar disciplina aos seus filhos, sendo que a Bíblia ensina que quem ama, repreende. Quem ama, repreende. Quem ama, castiga. Está na palavra de Deus. Porque a Bíblia deixou de ser lida nas escolas. Toda nota de dólar tinha escrito em Deus, aliás, tem até hoje, isso ficou, né? Em Deus nós confiamos. Olha que coisa linda. Em Deus nós confiamos. E até hoje, o presidente, quando ele é eleito, ele jura sobre a Bíblia. Alguma coisa ainda ficou. Mas o principal, que era a leitura nas escolas, onde nossas crianças estão formando seu caráter, estão formando a sua vida, precisavam ouvir a palavra de Deus, precisavam ler a palavra de Deus. Isso se perdeu. Isso se perdeu. Jesus leu a palavra de Deus. O próprio Jesus, nós vemos lá em Lucas 16, 17, vemos Jesus exando a palavra de Deus, ler a palavra de Deus para o povo, nas liturgias, nos cultos, nas escolas públicas, nos lares, nos hospitais, nos presídios, nas praças públicas. É preciso sempre ler a palavra de Deus. Nós hoje temos quando falamos de presídio, né? Às vezes a gente tem aquele desejo carnal que morram todos, não é verdade? Mas foi isso que Deus nos ensinou? Quando aqueles homens começam a ler a palavra de Deus, o que acontece na vida de muitos presidiários? Eles têm a vida transformada. Têm a vida transformada. Eu lembro de que uma vez, quando eu era jovem, eu tocava na banda, você já sabe disso. Eu fui tocar numa igreja, e na igreja era assim, aquela igreja, não lembro qual denominação que era, não era batista, nós fizemos um louvor, e quem ia trazer a palavra era o irmão ex-presidiário. Era ex-traficante, ex-assassino, ex-isso, ex-aquilo, tudo de ruim. E eu fizeram um cartaz
cartaz, né? A banda Sinai vai fazer o louvor e a palavra vai ser o expresidiário. Todo mundo já entrou na igreja com medo. Ah, entramos com medo. Fizemos o louvor, passaram a palavra e aquele homem começou a dar testemunho. Eu comecei a me envolver com o tráfico, com as drogas, eu matei o primeiro com tantos anos, no segundo eu matei acidental, no segundo eu já matei porque eu quis, na terceira vez eu já arranquei o dedo, na quarta eu furei o olho, no quinto que eu matei eu já coloquei as tripas para fora, e o cara começou a tentar desatar ali todo mundo na igreja assim, né? Meu Deus, né? Esse é um testemunho ou um testemunho, né? Era um testemunho. Porque todo mundo ficou com mais medo ainda. E a gente ficou esperando, não, mas que hora que você mudou, né? Que você... E o homem nada de falar o que aconteceu na vida dele, começou a contar mais coisa horrível, né? Do jeito que ele fazia. E aí todo mundo começou a ficar com medo, aí começou a levantar um e sair, começou a levantar outro e sair, até que o pastor levantou e falou assim, irmão, agora conta como você é hoje. Ah, irmão, quando eu parei na cadeia, eu ganhei uma Bíblia de presente. E como eu tinha todo o tempo do mundo, eu comecei a ler a Bíblia. E a Bíblia foi mexendo comigo. Eu fui chorando os meus pecados. Eu fui vendo, aí eu comecei a enxergar aquilo que eu não enxergava. Que havia um espírito mau dominando o meu corpo. E eu me entreguei a Jesus. E hoje eu sou um servo de Deus. Hoje eu não faço mais mal para ninguém. Ele levou 1 hora contando os assassinos, em 5 minutos ele resumiu o que Deus fez na vida dele. Aí todo mundo, ufa, eu não faço mais mal a ninguém. Transformado pela palavra de Deus. Transformado pela palavra de Deus. Bem-aventurado diz, né? Felizes não somente aqueles que leem, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que guardam a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia de Jerusalém é uma tradução que eu gosto muito. É uma Bíblia católica, bem antiga. A Bíblia de Jerusalém, ela diz, melhor ainda, ela diz, bem-aventurados os que observam a palavra de Deus. Então, eu acho que os que guardam a palavra de Deus, a gente entende que guardar é tomar para si, né? Não vou deixar ali, eu vou guardar para mim. Mas dá aquela conotação que eu vou guardar aqui no cantinho, né? E vou deixar lá. E não é isso que o texto realmente quis dizer. Ela é mais profundo quando diz aqueles que observam, aqueles que veem os detalhes da palavra de Deus, aqueles que comem a palavra de Deus, aqueles que se alimentam da palavra de Deus, aqueles que praticam a palavra de Deus. Essa é a melhor tradução, aqueles que observam e praticam a palavra de Deus. Observar e colocar em prática. A Bíblia não é só uma regra de fé, mas também é uma regra de prática. Somos muito teóricos, gostamos de ler, mas evitamos praticar. O que foi que o Senhor nos ensinou em Mateus 7, 24 a 27? Vamos ler? Mateus 7. Sete, 24 a 27. Diz o seguinte, o texto: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e o vento castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve os meus ensinos e não o pratica, é tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Olha o próprio Jesus, que coisa linda. Ele ensinando o valor
da sua palavra. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Vai vir os problemas, vai vir as tempestades, vai vir as lutas, vai vir aquela força do vento que vai tentar derrubar a tua casa, vai derrubar a tua vida, a tua família. Mas se ela foi construída sobre a palavra de Deus, ela vai ser sustentada e ela vai vencer as tempestades. Irmãos, eu quero encerrar desafiando você a gastar mais tempo na leitura da palavra de Deus. Procure ler todo dia, nem que seja um capítulo. Tira uma horinha da sua TV, tira uma horinha do seu WhatsApp e gaste na leitura da palavra de Deus. Se você tem dificuldade de entender, temos traduções, hoje tem traduções chamada na linguagem de hoje. Você pode até abrir, baixar no aplicativo, é gratuito, né? E você pode ler na linguagem de hoje, é uma tradução muito fácil. Eu devia de falar aquele texto que diz a concupiscência. Nossa, o que é isso, né? Aí lá vai estar uma linguagem mais fácil, as paixões, os sentimentos da carne. Opa, agora eu consigo entender, né? Então, leia a palavra de Deus. É isso que eu queria trazer para o coração de vocês, que Deus falou no meu coração, que eu também preciso gastar mais tempo com a palavra de Deus. Nós todos. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós seremos felizes, mais nós seremos abençoados. Amém? Temos aqui a nossa irmã Nadir online com a gente. Deus abençoe, Nadir. A irmã Célia da Luz, que estava com a gente lá na praia, que fez a decisão ao lado de Jesus. O irmão Pedro também, que estava conosco lá, Pedro Túlio. A Sâmia, a menina da risada, né, que deixa todo mundo mais feliz, ela dá aquela gargalhada lá, todo mundo ri junto. A Francine, a Franzinha, né, que está trabalhando, mas está conectada. A Michele também está conosco. Michele, estamos com saudade de você. A Dona Irene, saudade da vozinha, a vozinha do Fusca Bala. Nossa, essa imagem ficou na minha cabeça. A Dona Irene dirigindo aquele Fusca. Nossa, a coisa mais linda que eu já vi na vida. Se você não viu esse vídeo, peça para a Cibele mandar para você, que você vai ver como é divertida essa nossa irmã Irene. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. Vamos orar e depois, em seguida, eu prestarei a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é firme, é rocha, que nos sustenta, Senhor. Que sustenta a nossa família, que sustenta o nosso lar, que sustenta a nossa vida. Que possamos praticar mais a leitura da palavra de Deus, Senhor. Que possamos deixar de lado as tentações que o mundo oferece para que a gente não seja feliz. O mundo coloca, Senhor, muita informação. Quer preencher todo o nosso tempo. Não digo que tudo seja ruim, mas que possamos selecionar as coisas boas e principalmente que possamos, Senhor, priorizar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes nesse propósito. Nos ajuda, Senhor, a lembrar o momento que temos que largar tudo e dedicar à palavra de Deus. Senhor, faça essa obra nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, porque sabemos que assim seremos felizes, seremos bem-aventurados. Paizinho, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse culto. E que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vós, com toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Amém. Agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, queridos.